Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 3 do Podmus, onde a música conecta tudo. Esse é um podcast onde nós exploramos a música como um ponto de partida para diálogos que vão muito além de notas e melodias. E hoje nós temos uma convidada muito especial, que é neurocientista, educadora musical, pianista e compositora. Seja bem-vinda, Andréa Azevedo. Muito obrigada, Patrícia Mello, por estar aqui com você no Podmus. É uma honra, uma gratidão por esse convite tão especial. Olha, a gente já gravou, para quem ainda não assistiu, no nosso outro podcast, que é o Pianíssimo. Tivemos a sua participação junto com o William Borghetti, né? Nós falamos aí sobre neurociência e você trouxe a sua bagagem como educadora musical, Sim, fazendo essas conexões com a neurociência. E hoje, sim. esse episódio especificamente vai falar aí sobre a questão do impacto das telas no desenvolvimento infantil. Você, com o seu conhecimento, seus estudos em neurociência, como pedagoga, como educadora musical, tem aí uma bagagem bem importante para a gente estar falando sobre esse assunto aqui. Por isso, esse episódio dedicado especificamente para esse assunto, agora somente, né, com a Andréia Azevedo, que é uma honra, se tornou uma amiga, né, Andréia? Uma Tivemos, a alegria, vida viu? trouxe aqui, né, uma Isso amizade mesmo. legal. Então, estou muito feliz, Andréia, de ter você aqui no terceiro episódio. Muito obrigada. Então, vamos conversar sobre esse impacto, né, das telas. É um grande desafio saber lidar com esse uso de telas. Um tema excelente e relevante para as famílias e para todos nós. É, Parabéns por esse tema, viu, Patrícia? a gente se preocupa, né, como pais, né, como educadores, como adultos responsáveis, né, que nós tentamos ser, né, a Sim. gente faz o melhor possível. E realmente é um assunto que tem estado muito aí discutido, né, porque é necessário, é uma dor, né, a gente está vendo, especialmente na adolescência, né, quando chega nessa fase da vida, os desafios naturalmente já são maiores, né. Agora, com toda a problemática aí da questão de muita exposição, né, ao uso de Sim, telas, e isso começa cedo, com crianças pequenas, às vezes até nenéns, né? E é um desafio, né? A gente estava conversando ontem sobre o que leva os pais a entregarem um celular na mão de uma criança, né? Então, no meu caso, eu tenho 2 filhos, infelizmente eu precisei, na pandemia, de utilizar desse recurso para poder dar as aulas online, né, ou era isso ou a gente ficava sem trabalhar. E os meus sim. filhos eram muito pequenos, o meu mais novo tinha 3, a mais velha tinha 5, e desde então eles têm um celular, né. Assim, isso causa uma certa angústia, porque hoje em dia está se falando aí sobre movimentos para desconectar, para adiar, a entrega do primeiro smartphone, né, das redes sociais. A gente sabe que a vida real é uma, a vida ideal é Sim, outra, mas a gente está aqui para tentar buscar um equilíbrio entre essas duas, o que é real e o que é o ideal. O ideal ninguém tem, mas a gente pelo menos tenta melhorar, né, André? Então acho que esse assunto realmente vai ajudar a todos nós, a começar em mim. Então fico sim, super para mim feliz de a gente também. falar sobre esse assunto. Mais uma vez, parabéns por essa temática. É algo que realmente nós precisamos olhar com muito cuidado. Isso é tão importante que até agora nós temos uma lei na escola proibindo o uso de smartphones pelos alunos. E aí, quando isso aconteceu, foi um buchiche, foi um auê na escola, também dou aula na educação básica, e eles reclamando, o que que eu vou fazer? Vou olhar para a cara do outro, vou fazer o que na hora do intervalo? É isso Um mesmo. absurdo para Nós eles isso, precisamos né? nos reconectar com o outro É. através desse olhar, esse vínculo afetivo que está se perdendo precisa ser retomado. Essa interação social, inclusive, ela é importantíssima para o neurodesenvolvimento. Uhum. Então, como você trouxe, né, a questão da pandemia, a situação acabou, né, o lockdown nos deu essa questão de trazer, né, nos forçou a estarmos todos no mesmo lugar, e aí você precisando com a demanda do seu trabalho, lidar com os nossos filhos e foram entregues esses smartphones, né, para essas crianças ainda muito cedo. E nós vemos aí pela Associação Brasileira de Pediatria, falando que crianças de 0 a 2 anos
É proibido o uso de tela. A criança, o bebê precisa realmente dessa interação de olho no olho, o diálogo tônico que nós falamos tanto em psicomotricidade, que é esse toque, né, do cuidador, dos pais com esse bebê, estar amamentando e ter esse contato com o bebê. Às vezes eu já vi situação de a mãe estar amamentando, o Uhum, bebê pendurado aqui no uhum. seio E a mãe resolvendo e várias aqui no coisas, celular né? resolvendo demanda, entende? Então, assim, Uhum. realmente precisamos olhar para isso com muito cuidado, com muito carinho, É. se acolher, porque Existe aí uma reeducação a começar sim, dos adultos, o nós, né, como modelo, exemplos, né? exemplo. É algo que a gente tem que cuidar, em primeiro lugar, porque a gente é a referência dos filhos, é a referência das crianças, né? Isso mesmo, muito bem colocado. Rever esses modelos, quais os modelos ideais, né, para essas crianças? Por quê? Nessa primeira infância, a interação, ela é fundamental, justamente neuroplasticidade. O nosso cérebro vai se moldando como resultado das interações com o contexto, no meio, onde essa criança se desenvolve. É. Então, veja só, eu preciso desse contato visual, esse contato afetivo, esse modo da minha fala. Se você está direto no celular, alguém está conversando com você e você no celular, você fica monossilábico, né? Sim, já faço. Isso aqui não tem uma continuidade nesse diálogo, então não vem afetividade também. E tem a Não vem questão essa do gentileza. isolamento, né? Porque você está Sim, conversando comigo, se eu estou olhando o celular, eu estou tentando fazer duas coisas ao mesmo tempo. Olha como isso é complicado. Você não vai estar importantíssimo. inteiramente nem em um lugar nem em outro, O né? cérebro não é multitarefas. Quem inventou essa história que o Estava bem cérebro é equivocado, né? multitarefas, isso não é verdadeiro. E o que a Precisamos estar. neurociência fala sobre E isso, isso? precisamos. O que que ela diz? Precisamos estar totalmente focado nessa atividade para você fazer com eficiência, ter redes de neurônios efetivas trabalhando naquele comportamento. Então, se você está pensando em um monte de coisa, alguma coisa vai se perder. Não tem eficiência na entrega dessa habilidade, dessa ação, porque você está pensando em todas as outras coisas. Então, quem acha que está falando, nossa, eu consigo Ah, eu fazer sou três, demais. nossa, está se auto-enganando. Sim, muito. Você vai sentir depois na dor de cabeça, na fadiga, perda de memória, irritabilidade, perdendo mesmo a fala, né? O conteúdo que você não consegue dominar esse conteúdo porque você tem tanta coisa na sua mente, são tantas informações chegando, as funções executivas não dão conta, né? Que são importantíssimas para gestar, né? Fazer o gerenciamento das informações que são captadas, né? Pelos canais sensoriais. Então a gente precisa pensar nisso. Multitarefa não é bom para o nosso cérebro. Precisamos estarmos inteiros, entregues naquele momento. Aí a gente vai falar de experiência estética, né? Entregue naquele momento para curtir, para degustar uma alimentação, para degustar uma conversa, ou seja, realmente ouvir as pessoas nessa conversa. E o smartphone, o celular, vai te tirar dessa conexão verdadeira com a outra pessoa. Acho que tem que ser uma vigilância assim constante, né? Sim, Lógico que a gente vai, acho que de acordo com o tempo, a gente vai estabelecendo hábitos, isso se torna melhor, vamos dizer assim, mas especialmente, olha, eu vou me atentar para quando eu estiver conversando com a Andréia, estar olho conversando com a no olho, né? Andréia, Estarmos estar juntos. inteirinha aqui, né? Porque Isso. essa questão da comunicação também é muito interessante, né? Da comunicação eficaz, Sim, né? Você é um realmente está desafio. ali na comunicação, né? Para ela realmente atingir esse objetivo, né? Olha só, a gente está falando aqui sobre telas, comunicação, criança, adolescente, mas não falamos sobre a sua formação. Eu quero falar um pouquinho, porque a gente, além de falar sobre esse tema, como o nome do nosso podcast é o Podmus, onde a música está no centro, a gente vai falar também, você vai trazer para a gente questões musicais que podem Sim, aí contribuir para a gente tratar dessa problemática, né? Então, a sua formação é bacharel em piano, você é bacharel em piano sim, pela Unixul, tem licenciatura plena em artes pela Belas Artes, é pedagoga pela Estácio de Sá e tem as especializações em psicomotricidade, que está 100% ligada com música, né? sim. Neurociência educacional e mestrado em neurociência, cognição e linguagem pela UFABC. Gente, olha só, quanta coisa tem aqui interligada, né? Sim, A vida é uma rede, né? O tempo todo, né? isso E essa busca mesmo. de conhecimento é realmente para nos tornar
mais Mas, completos e para compreender mais a vida, acredito nisso, e podermos impactarmos as pessoas, né? Não para querer ser, porque esses títulos não nos tornam especiais, não, uhum, porque somos seres humanos, isso uhum, já somos especiais por isso. uhum, Mas a experiência, a formação é para melhorar, acredito que o nosso diálogo com as pessoas e querer ajudar a nossa própria vida, nossa qualidade de vida e também a vida das pessoas. Então eu penso que a formação é para isso também. E de forma alguma para querer se colocar acima de qualquer pessoa. A experiência, nós temos oportunidades diferentes, experiências diferentes, e o bonito da vida é compartilhar. E, inclusive, isso ajuda no neurodesenvolvimento. É a interação, é o uhum. compartilhar informações, é o compartilhar experiências que nós nos desenvolvemos. E você, como musicista, como educadora musical, já trabalhava na área, dando aulas? Você trabalha Sim, com crianças, com sim. adolescentes também? Sim. Até o ano passado, com aulas até o nono ano. Esse ano agora, Uhum, ficando mais na minha área de pesquisa, né? Estou migrando para o digital também para uhum, levar minhas informações, a minha experiência para professores, formação de professores. Eu fiz isso uhum, durante 10 anos na Yamaha Musical do Brasil, né? No uhum, projeto de capacitação em musicalização para professores da rede pública, professores de música também que queriam usar a música como estratégia, a flauta doce na escola. Então, agora eu também estou trabalhando indo para essa outra parte, né, como uhum, empreendedora, levando palestra, formação, falando da importância do brincar, da ludicidade, trazendo realmente estratégias baseadas em evidências em neurociência para que o professor seja mais eficaz na sala de aula, uhum. trabalhando com todo esse potencial da criança de aprender e para aprender com mais leveza, com mais alegria, com mais ludicidade, que eu acredito que é o que está faltando, né, no nosso dia a dia. E você, como professora de música, por que que você foi estudar neurociência? Incrível, Patrícia. Nesse caminhar, né, como educadora musical, como professora de música, comecei dando aula de piano, de teclado, enfim, e depois eu fui para a pedagogia, para a escola da educação básica. Intuitivamente, eu percebia tudo que a gente sabe hoje que é comprovado, né, que os achados em evidências em Sim. neurociência vêm mostrar que a música traz. Então, eu Aham, já percebia a modulação das emoções. Então, uhum, a música vai modular nossas emoções, tanto para negativas quanto para positivas. A gente precisa tomar cuidado qual o repertório que você escuta, a mensagem que você deixa realmente penetrar, né, ser captada, né, pelos seus uhum, canais sensoriais, porque isso vai modular suas emoções. Isso a gente já percebia, mas isso realmente é comprovado, né, com uhum, evidências em neurociência, em pesquisas. Outra coisa importante, percebi a questão da facilidade do vocabulário da criança, na articulação, a importância do canto. Agora, a partir desse estudo da psicomotricidade, compreendendo como a música impacta no ritmo, que vai impactar no processo de alfabetização, isso a partir do estudo da psicomotricidade, que foi assim que eu comecei, eu fui para a neurociência para querer uhum. compreender melhor e Então, ainda tem muito para a aprender. psicomotricidade veio antes na sua Veio vida? antes da neurociência, então, entendendo mente e corpo Uma coisa trabalhando. puxa a outra, E né? uma coisa foi puxando a outra. E o que a Uhum, neurociência me trouxe? A importância de olhar o que as pesquisas nos mostram. Algo há 20 anos atrás, ok, deu certo, mas aí você vai reaplicando essa pesquisa e já vê que, olha, peraí, vamos olhar novamente, a gente precisa fazer um outro caminho, um outro desenho experimental para testar, para entender se realmente traz esse benefício. Então, eu penso que a pesquisa, ela nos mostra, ela surge para levantar dúvidas. Realmente uhum, acontece? E uhum, vamos investigando para encontrar o melhor caminho para alcançar, no caso, os alunos na escola, para que sejam mais felizes. uhum. A ideia da educação, da formação, é para que venha impactar a vida da criança que não vai ser para o mercado de trabalho. Ela Pra começa vida, agora, pra entendeu? vida Para a mesmo. vida, ao longo da sua vida, que vai impactar a sua qualidade de vida. Sucesso para a vida em todos os Claro, âmbitos, né? se impacta a vida dela, Sim, de uma maneira ou de outra, vai impactar em todas as outras relações de isso mesmo. trabalho, sociais e etc, né? E aí você fez esse curso, né? Você
terminou recentemente seu mestrado. Sim, o ano Foi ano passado passado, foi. né? A defesa foi em agosto, Vai fazer já um fez a ano. homologação, né, do título, tá para sair o título de mestra, oh, meu Deus, Tão aguardado, tão né? É tão aguardado. suado chegar Tão lá, né? suado. O mestrado numa federal, excelentes professores. Minha orientadora, professora Caterina Lucassova, maravilhosa, minha orientadora, professora Maria Tereza Cateuri Goulart, também fantástica, assim, me orientaram nesse caminho, junto com o GEL, que é o grupo de estudos de linguagem e cognição, que eu faço parte. Uhum. Assim, caminhamos muito juntos, aprendendo, um dando força para o outro. A gente precisa muito dessa rede de apoio e também o apoio da minha família. Fundamental. Esses apoios foram fundamentais para eu concluir esse trabalho, esse sonho. E aí, como sequência no seu trabalho, hoje você faz uma divulgação da neurociência Sim, no ambiente, aplicada no contexto escolar. isso Como que é mesmo. isso? Você dá palestras? Então, eu quero aproveitar e falar dos amigos da rede CPS, Ciências para a Educação, que vocês podem pesquisar depois. Você pode se inscrever, professor, educador, profissional que trabalha com criança e quer compreender sobre neurodesenvolvimento e a importância da pesquisa para trabalhar e promover estratégias mais eficazes com as crianças, venha participar do Amigos da Rede. Então, E como as pessoas podem ter isso, esse tem acesso? a Rede CPE no Instagram, lá você acessando, você vai ver o link com o formulário para você se inscrever. Tem um livro maravilhoso falando de neurociência e educação, da Ana Amaral e também da professora Leonor, que traz Leonor Guerra, traz a questão desse olhar com uma linguagem de fácil acesso para a gente compreender, as pessoas compreenderem. E a ideia é realmente criar uma ponte entre ciência, escola e sociedade Então, qualquer para educador de comunicar. qualquer área pode participar Isso. desse E grupo. outra coisa importante, esse livro também, ele é disponibilizado, download gratuito. Tem um livro agora de 10 anos da rede, que ela fez 10 anos a rede CPE. Então, entra lá, pesquisa. São professores e pesquisadores de várias partes do mundo também, principalmente do Brasil, trazendo essa questão de aproximar a ciência, a pesquisa da escola. Porque às vezes o professor tem tanta experiência ali no chão de escola. Eu sou professora de chão de escola e eu tenho o maior orgulho de falar disso. Sou professora de educação infantil, da educação básica. Então a gente vivencia coisas no dia a dia que é importante um pesquisador que está no laboratório ter esse diálogo com o professor do chão de escola. Então eu sou uma professora de escola que fui atrás dessa pesquisa, através da psicomotricidade, entendendo como a música impacta nesse corpo em movimento e como isso vai potencializar habilidades preditoras para alfabetização, para matemática, para tantos outros conteúdos e principalmente para o seu desenvolvimento, para a sua saúde mental e desenvolvimento emocional, que a gente precisa tanto hoje, para toda a vida, né? Essa questão desse trabalho, desse fortalecimento emocional das pessoas. Olha, André, é impressionante, porque a vida é um eterno estudar, um Sim, eterno aprender, né? Quanto mais você estuda, mais você vê que você tem muitas coisas para aprender, sim. né? A gente não pode estagnar. Agora, falando da realidade das queixas que se ouvem, tanto das escolas, né, dos professores, quanto dos pais, sobre essa crescente presença das telas e das redes sociais, na vida das crianças, né? E as suas implicações, no desenvolvimento. Vamos falar um pouquinho, então, quais são as implicações no neurodesenvolvimento cognitivo? Quais são as perdas? Então, cognição, como o cérebro aprende, né? Como esses sinais sensoriais que são captados, como que são decodificados e como que isso vai resultar nas emoções e no comportamento da criança nesse processo de aprendizagem. A criança perde foco, a criança tem impacto na memória, a criança não tem paciência nesse processo de aprendizagem, o foco perde-se o foco, não tem um excelente foco. É claro que a criança, ela está em amadurecimento, neurodesenvolvimento. O cérebro, ele vai terminar a sua maturação cerebral entre os 20 e 25 anos, ou seja, ela já saiu da educação básica, já entrou no ensino superior. Se ela já seguir, concluiu. né, tem aluno que tem pessoa que já está concluindo, né, o ensino superior e ainda não está com o cérebro maduro. Esse é um processo natural. Então, a criança, ela não tem ainda uma postura crítica para analisar quanto tempo ela fica de tela. Ou seja, Mesmo, o né? filtro para ela Filtro, né? escolher o tipo de aplicativo que ela
precisava acessar, o tipo de conteúdo. Então, a gente precisa pensar, a cognição vai impactar nesse sistema cognitivo, principalmente nas funções executivas, memória de trabalho. Eu preciso manter esse dado aqui online para eu seguir com uma tarefa. Por exemplo, um exemplo que eu vou dar sobre memória de trabalho. A professora fala assim, olha, Patrícia, eu quero... Turminha, abram na página tal, livro tal, eu quero que você pinte, separe as 3 cores, tal, dá um comando, daqui a pouco a criança está lá perdida, não sei para onde. Não sabe nem qual O foi que é mesmo para fazer? a última. Isso acontece em casa. Fulana, vai lá na lavanderia, pega tal coisa, isso, pede 3 coisas. Quando volta, o que você pediu mesmo? Porque ou tá aqui, Memória não de consegue, trabalho mesmo. memória de trabalho, ela já tem uma capacidade pequena. A gente consegue aumentar um pouquinho com treino, né, com atividades específicas, mas você perde, você não consegue nem melhorar. Controle inibitório, você não consegue nem conseguir inibir isso aqui manda em você. Impressionante. Flexibilidade mental, que é outra função executiva importante, mudar de uma ação para outra sem perder a qualidade, você também não consegue ter essa flexibilidade mental. E isso nós vamos treinando com as crianças nessa educação básica. Vai impactar, impactou nas funções executivas, vai impactar no processo de aprendizagem. A criança, naturalmente, quanto mais nova, a gente percebe isso, quanto mais novinha, mais criativa ela é. Sim. E isso, ao longo do tempo, infelizmente, vai meio que se perdendo, se não, né, não trabalha isso. E os das telas relacionados com a Você põe a criatividade. criança só aqui, você vai perdendo essa visão periférica em torno de você, inclusive o impacto emocional. Eu deixo de perceber os outros à minha volta, eu deixo de perceber o que o seu corpo também está me comunicando, o que o seu olhar está me comunicando, o que o seu tom de voz está comunicando, porque eu estou aqui, ó. Então, eu vou perder essa sensibilidade. Olha como isso é sério. E também vou perder na questão da criatividade. Eu sou monossilábico. Eu mal sigo uma frase inteira, ou coloco mais palavras diferentes, ou testo, né? Palavras diferentes, porque eu tô assim, o quê? O que você falou? O que foi? Porque você está no celular. Extremamente limitador, limitado, né? Te isola. E quando você, a partir desse momento que você se põe nessa caixinha, né, diante disso daqui, você vai perdendo essa sensibilidade, esse olhar, inclusive na questão emocional, da empatia, de se colocar no lugar do outro, de perceber o que acontece em torno de você. Se você não percebe tudo isso, você vai ficando com o seu repertório empobrecido. Da onde você vai tirar a criatividade? Elementos para ter referências, né? Para você trabalhar e estimular essa criatividade. Então, a gente precisa desconectar. Para conectar com o que está ao nosso redor. E sem contar a questão da autoestima, autoconfiança. Aí vem essa toda a questão, né, da regulação emocional, da sua noção de quem você é. Porque você começa, no caso dos crianças muito pequenas hoje lá, olha meu cabelo, olha minha boca. Uma comparação, olha a comparação excessiva, né? Aí você vai entrando num modelo que os influencers vão colocando, que para você fica inalcançável, vai impactar na autoestima. Aí vem a questão da reprovação, aquela questão de você querer emagrecer, anorexia. Gente, entram tantas coisas tristes, principalmente pré-adolescente com adolescente, na comparação. Um pulo para o cyberbullying é aqui, ó. Entendeu? Então a gente precisa olhar. A questão quando a gente volta lá com as crianças pequenas, né? Esse contato visual. Quais os modelos? Qual o modelo que eu quero ser para o meu filho, para os meus alunos? Se eu não consigo me conectar com ele de verdade. A conexão ela acontece com verdade, quando a gente olha olho no olho, quando a gente tem esse diálogo tônico, que sente o toque do outro. Então, tudo isso a gente precisa olhar com muito carinho. E o celular vai nos roubando. Então, o melhor aplicativo para as crianças em fase de desenvolvimento é correr, é brincar, são interações presenciais verdadeiras. Até a ligação de videoconferência que o vovó, o tio que está lá longe precisa ver, alguém tem que estar junto. E pronto, fez, já falou, ok, tchau, beijinho. Precisa desse monitoramento. Limite, né? Você está falando aqui, eu estou mexendo no celular, não é porque eu não estou prestando atenção em você, não tá? É porque eu quero falar que eu entrei no Instagram do Movimento Desconecta,
né? Incrível. Que é muito interessante, me chama muita atenção, que é um acordo coletivo, né? Acho que é interessante os pais se informarem sobre isso, porque existe uma questão de pressão social. Ai, meu amigo tem, todo mundo tem, e eu Você não, não é todo né? mundo, se fosse a minha mãe, né? Então, mas isso pode ser enfraquecido se houver um movimento coletivo mesmo, Sim, né, concordo. das famílias, que seja algo grande, porque, né, daqui a pouquinho, né, se tudo der certo e nós queremos que dê, esse movimento realmente ganha força, vai enfraquecer essa questão da pressão social dos adolescentes terem um celular, ter rede social, né? Porque não tem jeito. Todo mundo quer achar sua tribo. Verdade. Os Quer se adolescentes, pertencer, né? então, multiplica isso Pertencimento. muitas Sim. vezes, né? Então, se todo mundo tem celular, tem rede social, eu não tenho, eu sou excluído, eu sou o patinho feio, eu sou. Deve ser muito ruim mesmo a sensação, né? Então, essa questão de ter uma nova identidade, para os nossos dias, para os nossos filhos, né? Essa busca, essa preocupação é muito importante, Ela né? é genuína, isso que você colocou, e assim, eu penso que isso vai acontecer de fato quando a gente sentar com os nossos filhos, né? Conversar com as pessoas do nosso círculo mais íntimo e trazer esse momento de conscientização. O diálogo é fundamental. E esse diálogo acontece como? Olho no olho. Eu sei que você não entende, nomear a frustração, nomear o que ele está sentindo. Olha, eu sei que não é legal, seu amigo tem, mas ó, vamos fazer algumas concessões, porque tem hora que não é não. Eu acredito que a postura da família, né? Sou mãe também, hoje eu tenho as minhas moças já são mocinhas, né? Uhum. A Letícia, a Luísa, beijo da mamãe, olha aqui eu fazendo a minha de mãezinha coruja. Então, assim, mas essa coisa de conversar e trabalhar essa postura também crítica. O que que você acha? Porque às vezes quando a gente impõe, fica duro, mas tem hora que a gente tem que, o pai, a mãe, né? A família Por o precisa dar, limite, né? tem que colocar um limite. Esse negócio de estar vendo as coisas sem a gente olhar, perceber, monitorar, é complicado. A gente viu a série Adolescência, triste aquilo, algo dentro da sua casa, num quarto com porta fechada, com as portas fechadas, não sei se a porta era trancada, eu não me lembro disso, mas vai se dando uma autonomia, uma liberdade que não é assistida. Então, eu penso que a liberdade ela é atrelada à responsabilidade. Sempre, né? E a criança não está pronta para essa postura crítica. O próprio cérebro, como a gente já viu, ele não está pronto. O sistema límbico, onde está toda essa questão emocional, a amígdala, né? São bilaterais, que é esse coordenador da emoção. A gente precisa dialogar, melhorar essa conexão desse sistema límbico, desse centro regulador de emoção, com a parte toda, com as funções executivas, com esse córtex pré-frontal que vai ter a tomada de decisão. Então, precisa fortalecer essas conexões cerebrais. E como que a gente faz isso? Com diálogo, com conscientização, com uma conversa sincera. E tem hora que você tem que falar assim, não. Não é não. Não é não. Tem coisa que não dá para Negociar. não dá para negociar. Até aqui eu vou com você, a partir daqui não. Vamos falar das estratégias para mitigar essa questão, né, dos efeitos negativos das telas. O que nós, pais, professores, educadores, né, podemos fazer? Então, eu acredito assim, primeira coisa, corpo em movimento, saúde, esportes, procurem atividades onde há conexões verdadeiras. A gente não tem como sair, vamos fazer uma atividade em casa, um dia a gente vai cozinhar junto, um dia você traz uma receita, um dia a gente vai jogar Uno, vai jogar dama, sabe? Esses jogos tão simples que a gente tem, stop, né? E ter conexão, interações humanas verdadeiras e presenciais. Quando a gente fala do bebê ali conversando na tela, gente, ele não tem aquele tempo de processar a conversa. Você está desenvolvendo quando você conversa com ele, mesmo questão, oi, bebezinho, não sei o quê, que a gente fala, né, com a criança, com a voz meia cantada, ele fica atento a você. Imagina uma voz gravada. E o tempo de resposta, se eu estou interagindo com o bebê, ele entende a hora que você espera, que eu estou esperando ele responder algo para mim, nem que seja dando risada, sorrindo. Então, a gente precisa incentivar esse diálogo. O que a gente vai conversar hoje? Você vai me contar o seu dia, como que foi? Então, criar momentos, organizar nessa semana, né? Um dia a gente vai fazer isso junto. Experiência, na verdade, né? Uma gaveta junto. A gente vai olhar o jardim, a gente vai colocar
colocar águas nas plantas. Você entende? Coisas muito simples, que não E gastam, muito grandes, né? riquíssimas e de Ricas. uma conexão poderosa. Então, isso é Eu importante. ouvi esses dias uma entrevista com um médico que ele falava que ele já é avô. Ele falou assim: eu não dou presentes. Eu não dou presentes. Olha que Eu dou interessante. experiência. Meu netinho pediu lá, sei lá, não lembro se era Natal, uma bicicleta. Não, eu não vou dar bicicleta, mas ele ganhou de alguém, enfim. O avô estava em Brasília e o neto em outra cidade, enfim, não era perto. Ele pegou, o neto ganhou a bicicleta, ele pegou um voo, foi lá, ensinou o netinho a andar de bicicleta, ficou umas 2, 3 horas com ele, pegou o voo, ele não podia ficar, ele voltou. O neto nunca mais vai esquecer isso. Ele Nossa, pode ganhar 5 sim. bicicletas e esquecer Mas até a de onde veio. Mas a experiência. experiência do voo que saiu, pegou o voo, foi lá, ensinou e voltou para casa dele, ele nunca mais vai Você esquecer. tem Experiência, né? noção da memória afetiva É, riquíssima? O investimento, a generosidade, investimento de de tempo. tempo. Tempo é valioso. Eu acredito que a gente precisa hoje é pensar tempo de qualidade. A gente tem uma loucura na nossa rotina, mas o que que você quer priorizar primeiro? Investimento em memórias afetivas para toda a vida? Das pessoas que estão mais próximas a você. Então, pensa nisso, é qualidade fazer isso, porque vai sim, vai lá para o seu hipocampo, lá para as suas memórias de longo prazo, memória episódica, e você vai lembrar isso com muito carinho futuramente, eles vão lembrar isso de você. Então, olha, adorei esse exemplo que você deu. O que que você quer? Algo que você pegue ou algo que você sente, e que quando você se lembra, evoque as melhores emoções. Então, a gente precisa pensar nisso, sabe? Conexão, a gente precisa desconectar para reconectar com verdade, com entrega, com gentileza, com afetividade, com muito amor. Tem tudo uma questão de associações aí que você está falando, Sim, né? sim. E a música? Como que ela promove isso? A Nos dê vários música. exemplos aí. Veja só, eu uso muito na escola essa questão de preparar a criança para entender, até para regular as emoções, né? Criança vem muito agitada, a criança está gritando muito, a criança está nervosa, para a criança relaxar, então eu sempre trago uma canção. Uma coisa eu posso cantar? Uma coisa que eu faço com eles aqui, eu vou cantar uma sobre os neurônios. Você Você sabe vai que para a gente cantar. ter uma. Aliás, vamos falar. De quem que é essa música? Ah, essa canção é uma canção minha que eu fiz para a Semana do Cérebro, para uma atividade que a gente ia fazer, né? Eu vou aproveitar e falar, já que eu falei da Semana do Cérebro. Todo ano, mundialmente, na terceira semana de março, é promovida, as universidades promovem eventos para divulgar ciência, então chama Semana do Cérebro. E eu fiz uma canção para falar dos neurônios. Então, quando há uma sinapse, um neurônio encontra com outro neurônio, passa um potencial de ação, vou falar isso muito rapidinho, porque isso é muito mais complexo, e aí realmente você firma aquele caminho, acontece uma sinapse, tem troca de informações ali, e aí a aprendizagem acontece. Isso é muito mais complexo, né? A canção eu fiz assim, vamos tentar cantar, ó, vamos lá. Um neurozinho, um neurônio grandão. Então, o neurozinho e o neurônio grandão vão se encontrar, porque a ideia era apresentar para crianças da educação infantil. Um neurozinho, um neurônio grandão. Um neurozinho, um neurônio grandão. Se encontraram para bater um papo com muita emoção. Quanto mais eles papiavam, aprendi um montão. Quanto mais eles papiavam, aprendi um montão. Um montão de quê? Um montão de coisas. Então, essa canção está mostrando o quê? Quando você chega com uma informação nova, né, no seu cérebro, e você repete, você põe emoção, muda uma estratégia, mas o mesmo conteúdo. É essa a ideia da canção, né? Uhum. De maneira muito didática, para alcançar o público infantil, mostrando como consolida, né, uma aprendizagem. Então, você repete, Isso, firma aquele caminho, treina aquela rede de neurônios, ela fica eficiente, aí automatiza. Aí isso, você realmente aprendeu. essa relação aí está mais do que comprovada pela ciência
ciência e pela prática mesmo, né? Sim, Porque os sim. professores de cursinho, a gente sempre ouve, né? Pega uma Ah, canção, pega, inventa uma música para decorar, não sei o que, que nunca nunca ninguém ia mais vai decorar, mas esquecer. com a música, pronto, tá resolvido, né? E aí, falando de como eu uso a música também, é claro que a música é uma estratégia para trabalhar tantas habilidades, principalmente as musicais, a percepção, desenvolver essa percepção rítmica e tudo mais. E aí, mais na questão da modulação, tem uma canção, crianças, assim, final da aula, a gente já tem um começo da aula com toda uma estrutura, e tem uma canção para relaxar no final. Com as crianças, os bebês, às vezes tem algum momento que algum tá meio chorosinho, alguém tá meio triste, tá meio irritadinho, aí eu venho com uma canção. Acalma o coração, acalma. Acalma o coração, acalma. Acalma o coração, acalma. Acalma o coração, acalma. Só acalma o coração. Aí um tá lá, põe a mãozinha no coração, o outro põe a mãozinha. Naturalmente, eles põem a mãozinha no coração do outro, porque na educação infantil não tem essa questão, né, do corpo, né? Então eles naturalmente se abraçam, se tocam, então cantam ali. Até interessante, pra você ver como os alunos também são incentivados, né, a cantar. Uma turminha de primeiro ano que tem aula comigo das 10 para as 11 até 11h40, a gente cantando, que é perto da hora do almoço, acalma o coração, acalma. Aí ele, acalma o barrigão, acalma. A sala inteira começou a rir, porque estava todo mundo com fome, que era perto do almoço. Então, veja só o que a música faz, tá me acalmando, mas também eu vou colocar uma outra coisa, porque eu já estou irritada esperando a aula acabar, porque eu estou com fome. Então, essa espontaneidade É. também da criança. Então, a música ajuda muito nessa questão da criatividade, modular as emoções, preparar a turminha para engajar numa aprendizagem que eu vou fazer. Quando eu falo turminha, na verdade, todos os segmentos, né? Aulas na graduação, quando eu dava na graduação, queria engajar a turma, vinha com uma música para cima, com percussão corporal e coloca todo mundo de pé e o pessoal já está em ponto de bala para aprender. Então estão engajados, estão motivados a aprender. Então a música vai ajudar, é uma excelente estratégia para em momentos específicos da aula. Então o professor entendendo disso vai potencializar sim momentos de aprendizagem, vai ajudar na memória, a regular essa emoção, como a gente já falou aqui. Até para a questão de criar rotina, né? Isso, Eu, excelente. né, sempre dei muita aula de musicalização de bebês e constantemente eu ouço, mas muitas vezes, os pais falando para mim, anos depois, às vezes, ai, meu filho só dorme se cantar a A música da música tá. Joaninha, que é a música que a gente faz pro relaxamento, né? E aí eles vão colocando as músicas para hora de guardar brinquedo, hora de fazer isso, fazer aquilo, eles vão adaptando para o contexto ali da familiar, né? Sim, E sim. realmente dá super certo A e eles música amam. como essa estratégia para guiar também, treinar esses comportamentos, esses hábitos, né? Sabe que ela é poderosa, além das habilidades musicais, além de trabalhar com as habilidades preditoras para alfabetização, desenvolvimento da linguagem, aprender uma nova língua. É assim, é fantástico o que a música pode fazer quando o professor compreende esse poder que ela tem. E eu acredito muito nisso, sabe, Patrícia? Voltando nessa questão de que a gente está falando de tela, desconectar e conectar e reconectar. A gente está deixando tanto de cantar nossa música brasileira, o nosso cancioneiro folclórico, por causa de TikTok, por causa de músicas que os influencers colocam, não é? E a gente está perdendo a canção de matriz africana, que faz parte da nossa diversidade cultural, a canção de matriz indígena, está faltando as canções também que vieram lá com os nossos colonizadores lá da Europa. Então a gente precisa respeitar e resgatar isso, porque a música também é uma forma de transmitir a identidade cultural e também preservar essa identidade. A gente tá, quem somos nós como brasileiros? A gente não vê as crianças gostando de samba, de bossa nova, da moda de viola, o rap, a nossa música, sem escolher nenhum estilo, mas realmente olhar e trabalhar essa criatividade até no texto.
Se você olhar os textos que são cantados hoje, você fala, gente, não dá para cantar isso com as crianças, não é? Então, e esse é um resgate tão importante. A gente tem aí Villa-Lobos, deixou um trabalho fantástico, documentando as canções que eram cantadas pelas crianças brasileiras, aí em 7 anos, quase 8 anos de pesquisa. A gente tem esse repertório hoje porque ele fez uma documentação, sim. ele documentou, e ele fez arranjos para a orquestra, para Ciranda E Cirandinha, o quanto disso riquíssimo. está sendo usado hoje, né? A gente tem que Isso, prestar atenção nisso, né? precisa. Aí eu vou deixar uma dica aqui para a professora. A Orquestra da Petrobras fez um trabalho fantástico com arranjo, com desenho, inclusive, você está no YouTube, com as músicas, com o nosso cancioneiro folclórico. Eu uso com Olha. as crianças cantando. Alecrim, alecrim dourado. Nossa, sabia lá na gaiola, fez um buraquinho. Gente, quem canta? Aí eu canto assim as crianças. Ai, às vezes eu escuto a minha avó cantando, né? Ainda bem que pelo Ainda menos bem uma tem alguém criança. cantando. Mas a gente está perdendo isso, né? É importante valorizar o que acontece, que é feito pela cultura do povo também, porque folclore também é cultura do povo, Atual, né? atual, mas a gente precisa Não manter pode deixar a que já nossa foi feito, né? identidade A identidade cultural. cultural mesmo. Então veja aí a música como moduladora de emoção, a música como com impactos, com associações positivas no neurodesenvolvimento infantil, ajudando na questão das habilidades pré-dituras de alfabetização, na matemática, na concentração. A música também como uma estratégia para preservar e informar, né, e realmente manter a identidade cultural de um povo. Então, através desse olhar, dessa escuta, você também aprende a respeitar a cultura do outro, o modo do outro se apresentar, do outro se expressar A musicalmente, diversidade artisticamente. também, né? Isso. Agora, para encerrar esse tema tão Maravilhoso, né? maravilhoso e Que a gente plural conversou. mesmo, né? É. Fala um pouquinho sobre o corpo que aprende através da música, o movimento, a psicomotricidade na infância, a importância disso e, enfim, para a gente encerrar esse assunto que é riquíssimo. Isso aqui é só para as pessoas degustarem e depois poder pesquisar mais, né? Mas a importância do movimento, né? Da psicomotricidade associada Isso. com a música. Então, veja só, inclusive, esse final de semana haverá o Congresso Internacional de Grafomotricidade e Psicomotricidade na Unipaulistana, da Associação Vencer. Tá fantástico o congresso, eu estarei lá participando também. A gente vai apresentar uma surpresa que eu não posso falar aqui. E vamos discutir esse corpo, que é do corpo às telas, do corpo ao lápis. Olha o diálogo disso, olha, não, do corpo à tela e do corpo ao lápis. Grafomotricidade é a criança já no processo de escrita, mas para ela chegar nessa grafomotricidade, ela precisa ter essa vivência da psicomotricidade. O que seria isso? É esse corpo, essa mente e esse corpo dialogados em harmonia, de maneira macro, global. Então, antes da criança escrever, ela tem que dançar, ela tem que pular, ela tem que escrever no ar com o dedo, com fitas, dançar, colocar esse movimento nesse corpo, entender o superior, membros inferiores e superiores, dialogar, separar, né, um lado do outro, lateralidade, né? A criança precisa entender o lado esquerdo, o lado direito, o lado esquerdo. E não é falando, ó, esse esquerdo, não, é vivenciando, vivência, né? o esquema corporal. A criança, quando tem seu esquema corporal distorcido, ela não entendeu ainda o seu próprio esquema, faltou vivência. Aí você vê a escola sentando essa criançadinha com o bumbum na cadeira e trabalhando letra cursiva. Eu preciso fazer essa letra cursiva com o corpo primeiro, com o pé no alto, sabe? Brincando com esse pé na lama, sabe? No barro, na massinha, enfim, riscar com os dedos dos pés. Já viu isso? Que interessante. Então, tem muitas coisas antes de escrever. É vivência. É vivência corporal. E isso está atrelado o quê? A prática de esporte, ao movimento, ao correr, a subir na árvore. A gente não vê isso mais hoje, por causa dos espaços restritos para morar. Não tem parques, né? Não tem áreas arborizadas. A gente depende de uma viagem, de ir para algum lugar para poder ter essa vivência. Então, o que a gente pode fazer? Precisamos pensar nisso, porque isso é conexão. Conexão com o mundo real.
com conexão no lugar onde eu vivo, conexão na cidade, na vila aonde eu moro. Então, eu estou saindo dessa tela. Então, estou me conectando também nessa escuta da paisagem sonora ao meu redor, que vai impactar também na minha saúde mental, entende? Então, são muitos sistemas trabalhando aqui, nesse corporal, nessa psicomotricidade, na coordenação global que vai te levar para essa coordenação motora fina, que é a grafomotricidade, onde eu preciso de mais controle atencional, eu preciso de uma tonicidade muscular para manter esse lápis na mão, só que eu peguei bola. Entendeu? Eu joguei bola, eu segurei corda. Olha, eu estou trabalhando essa tonicidade Tônus, né? muscular, o tônus muscular. Então, essa tonicidade é importante para o meu esqueleto ficar em pé. Então, a gente sabe que isso, a psicomotricidade, é para todas as etapas da vida. Inclusive, na melhor idade, para manter esse esqueleto em pé, eu preciso fortalecer essa musculatura para manter minha tonicidade muscular, o tônus muscular. Perfeito. Então, psicomotricidade, movimento é Essencial, saúde. É essencial. essencial para reconexão Para a saúde verdadeira. física, mental, emocional, todos Sim, os aspectos, tudo. né? E você Isso. está falando muito aí do macro para o micro, né? Lá no piano, quando a gente trabalha com as minhas crianças, o staccato, né? Que é o retirar, Sim. a gente faz primeiro no chão, pulando, o canguru pulando, né? Um pulo, 2 pulos, é um movimento grande. Depois ela vai reduzir isso para o braço, para a mão, né? Faz um canguru papai, o canguru a mamãe, o Olha que bebezinho, e legal. vai reduzindo até chegar no movimento mais fino, que é o que a gente quer, né? E vou te falar uma coisa, isso cerebral, a nível cortical, você acredita que nós temos uma área maior para as mãos? Aí você fala, e para o movimento do pé? A área menorzinha, vamos imaginar aqui, Olha. colocando assim, é claro que isso é micro, né? Mas imagina, para controlar o movimento motor dos pés, eu tenho isso daqui. Para os dedos é maior, Muito maior. porque é mais específico, é uma rede de neurônio mais especializada, entendeu? Não que o pé não seja importante, mas para eu trabalhar essa grafomotricidade, essa coordenação mais específica e especializada, eu preciso de mais redes de neurônios mais eficientes. Então, uma área cortical ela é maior. Você vai perceber isso no homúnculo, que é um homem pequeno no cérebro, né, de Zenfield, que mostra todas as áreas, né, do seu corpo, aonde elas estão relacionadas, mapeadas aqui no seu cérebro. Nós temos um mapa cerebral que indica cada pontinho do seu corpo, que área que ele está relacionado ali. É maravilhoso você perceber que quanto mais específico, eu tenho mais rede de neurônios envolvidas, uma área cortical maior. Então, é mais treino estudo, mesmo. né? Que estudo impressionante, lindo, Sim, né? sim. Saber o que acontece lá dentro para ser executado aqui fora, E né? assim, é tão maravilhoso porque, assim, a gente falando, é claro que é didático, é tudo mais simples, mas não é tão simples assim, é muito complexo. Claro. E quanto mais você estuda, nossa, eu tenho muito, 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 muito para aprender. E eu adoro aprender. Quem me conhece sabe que meu pai fica assim, quando é que você vai parar de estudar? Quando morrer. E eu amo, né? Amo estar descobrindo as Tem coisa coisas, melhor do né? que ir para frente? Eu amo, Não eu é? amo. Então, Estagnar assim, é tem muito muita cruel. coisa ainda para serem descobertas, né? Eu estou sempre buscando, mas tudo que a gente comenta, claro, de cérebro, as pessoas acabam colocando tudo muito assim, né? Superficial, mas é muito complexo mesmo. Temos muito para aprender. Andréia, chegou a hora do nosso ping-pong, que Ai, você está meu ansiosa. Eu não Deus do falei para André o que a céu. gente vai falar, então Eu estou com medo dessa não precisa hora. ter medo. Seja só você. É livre associação. Fala uma palavra e você fala o que vier na sua Tá mente. bom. Tá bom? Ai. Música, É vida, é alegria. um sonho. Ai, um sonho. Nossa, tem tantos sonhos. Ai, tem um lugar muito específico que eu quero viajar. E é um sonho mesmo estar lá. E eu acredito que quando isso acontecer, eu vou ter uma inspiração para compor uma música muito especial. Aí depois você volta aqui para mostrar sua música. Então eu não posso falar. Uma frustração. Uma frustração. Olha, é tempo, né? Queria mais tempo, enfim. É. Eu poderia ter feito algumas coisas antes, mas eu acho que o tempo era agora. A questão é relacionada ao tempo. O que vale? O que vale são as conexões verdadeiras, reais.
A gente sente, o coração sente. O que que não dá para ficar sem? Não dá para ficar sem. Ai, olha, eu não consigo ficar sem o meu diálogo com Deus. Isso para mim é incrível, é o meu dia a dia, eu preciso disso. Isso é algo muito nossa, eu não consigo passar um dia sem ter essa conversa. Eu não posso ficar sem. O O que que dá sentido à vida? que dá sentido à vida é você compartilhar. Compartilhar para multiplicar e abençoar, impactar outras pessoas. Que é o que a gente está tentando fazer aqui, né? Multiplicar. Isso. Precisa ter sentido, né? É, Não é para mim, é para todo mundo. o coletivo. O lindo é o compartilhar. Eu acredito que a natureza é assim. Ela não faz para si só, ela faz para todos, É uma para que lição, todos né? sejam beneficiados. Então, eu acredito muito nisso, nesse Deus, que para mim eu penso assim mesmo, estudando, analisando a pesquisa, eu penso nesse universo que é algo que rege tudo isso, e isso volta quando você faz com carinho, você faz com entrega, com verdade, com honestidade, isso volta para você. Volta de maneira que vai te surpreender. Vai voltar. Não importa quando, mas ela volta. Maravilha. Dê todos os seus recados Ai. finais, olha para aquela câmera, tudo que você Aqui? quiser falar. Então tá bom, vamos lá. Gente, adorei estar aqui, então vou aproveitar e falar aqui. Se você quiser me seguir lá nas redes, eu tô começando timidamente ali, mas já estou ali. É @oficial.andreazevedo. Estou trazendo palestras para professores, para escolas, formação para pais, educadores musicais, trazendo a importância das evidências em neurociência para potencializar as estratégias para a sala de aula, principalmente no ensino da arte, no ensino da música, promovendo também a psicomotricidade. E agora, nesse final de semana, nós vamos ter o Congresso Internacional de Grafomotricidade, promovido pela Associação Vencer, que vai acontecer na Unipaulistana e está incrível. Nós vamos ter também um congresso em Novo Horizonte em setembro. A gente vai trazer também a fala sobre a importância da música no desenvolvimento da linguagem. Em outubro eu estarei no Neuroeduca, em Salvador, Bahia, também trazendo a importância da música nesse processo de alfabetização, como a música pode impactar. E em novembro, na Paraíba, no Congresso de Neurodiversidade, trazendo a importância da música como um vínculo afetivo que vai trazer as crianças com inclusão. A música é poderosa para potencializar a linguagem das crianças com TEA, ajudando as crianças nesse processo de inclusão na escola. Então, a música é maravilhosa. Eu estarei também nesse congresso. Me segue lá para você conhecer meu trabalho. E eu deixo mais uma vez reforçando o convite da rede CPE, Amigos Ciências para Educação, para você poder participar com a gente, aprendendo mais sobre a importância da pesquisa na escola e melhorar o nosso dia a dia como educador. Quero aproveitar também e falar do FIC, que é o Family in Concert. É um projeto lindíssimo que promove a reconexão das famílias, tirando as famílias da tela, promovendo a prática musical. Segue também o Family in Concert, o FIC, @Family in Concert lá no Instagram, um trabalho lindíssimo. A gente se reúne e as famílias, cada um toca um instrumento, pode tocar um samba, um rock, vai para um barzinho e aí come naquele dia enquanto estão fazendo uma refeição. Cada família está se apresentando. É um momento riquíssimo. Uma experiência, gente, valiosa que vai formar memórias afetivas para toda a vida e isso não tem preço. É verdade. André, muito obrigada. Foi enriquecedora, né, toda essa conversa. E nós estamos muito felizes, né, com a sua participação pela segunda vez. E aproveito para deixar aqui o convite para você que ainda não segue, ainda não está inscrito no nosso canal, que você faça isso e que ajude a divulgar esse conteúdo, porque esse conteúdo faz diferença na sua vida, na vida da sua família. Então, aproveite para compartilhar também. E aqui a gente vai se despedindo, André. Muito obrigada. Muito obrigada, Patrícia. Obrigada a vocês que ficaram aqui. Foi enriquecedora, é sempre uma alegria poder compartilhar as experiências que a gente traz aí pela vida. Compartilhar é a palavra. Isso, vamos compartilhar para nos reconectarmos sempre. É isso aí. É isso aí. Gente, até a próxima. Tchau, tchau. Até, valeu, pessoal.